Olá, boa tarde, 1h32. Eu quero dar as boas-vindas a quem acompanha a programação da TV Gazeta. Inicia agora mais uma edição do Gazeta Entrevista, né? Nesta terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Aperta o piloto aí, Lala. Deixa eu falar aqui, olhando no olho do povo. Seguinte, eu vou fazer referência aqui a uma manchete que está assinada pelo repórter Vitor Farias, do portal G1, de São Paulo. Na editoria de política, diz ele aqui, ó: nenhum estado divulga dados completos sobre incentivos fiscais e uso de emendas parlamentares, diz Transparência Internacional. Transparência Internacional, não deu para colocar aqui na manchete, senão iria ficar maior do que já está. Transparência Internacional Brasil é uma ONG, uma organização não governamental, que tem como foco principal avaliar essa ideia da transparência como uma ferramenta para melhorar a qualidade da gestão pública, não é? E é com muito lamento, os 3 estados piores no ranking em todo o país, por ordem: Sergipe, Pará e, adivinha? O Acre, em último lugar. E só para colocar aqui uma situação, para que nós percebamos o que a organização entende como um critério a ser avaliado, não é muita coisa. O que eles pedem é, vejam só, o nome do parlamentar, o valor da emenda, a justificativa da destinação e a localidade beneficiada. Claro que não é só isso, mas perceba, são coisas elementares que nós não estamos atendendo. Isso aqui é o mínimo. Isso aqui, porque emenda parlamentar é dinheiro público, não é? Isso aí não é surpresa para você. Quando vários parlamentares sentam aqui e dizem: olha, eu destinei tantos milhões para tal lugar. Ora, é uma forma de se expressar, claro, para se capitalizar politicamente. Mas o dinheiro não é dele. Claro, ele poderia ter colocado o dinheiro aqui e não acolá, tudo bem. Mas não é dele, o dinheiro é seu. E daria para trabalhar com um pouco mais de responsabilidade, né? A destinação desses recursos. Estamos mal. Por isso que eu falo, eu sempre repito, e às vezes alguns me acham até chato, né? Mas a qualidade da gestão pública no Acre deu uma piorada, parceiro. E essa organização colocou isso aqui em números, não é? Professor Nilson Euclides, um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui sentado nessa cadeira, conversar com você e levar a nossa mensagem. Esse pessoal que assiste, a gente sabe que a audiência de vocês é grande em todo o estado e é sempre muito importante a gente poder ter essa possibilidade de falar, de mostrar ideias e discutir assuntos relevantes como essa manchete que você inicia o nosso bate-papo com essa desagradável informação. Pois é, professor. Você está pré-candidato ao governo do estado do Acre e eu queria saber do senhor o seguinte: como é que nós nos vacinamos contra esse tipo de problema? Olha, primeiro eu acho que é preciso inserir as instituições de forma mais efetiva no controle das atividades, tanto parlamentares como do Poder Executivo, e também, óbvio, nós estamos falando do sistema democrático, incluir a população, sociedade civil organizada, né, no controle, no acompanhamento dos recursos que são oriundos de repasses constitucionais, oriundos de emendas parlamentares, de convênios. Ou seja, é preciso você ter uma estrutura de governo que receba esse recurso, mas ao mesmo tempo também crie condições para que a sociedade civil organizada, as instituições que existem, com as novas tecnologias, isso ficou muito mais facilitado. Hoje é possível dizer, e você pode mostrar nesse ranking, Espírito Santo, se não me engano, é o estado que tem a melhor nota, 90 e alguma coisa. Espírito Santo, Minas Gerais. Enfim,
a utilização das novas tecnologias como forma Paraná. de você... E Paraná. Paraná, né? Espírito Santo e Paraná. Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. E Paraná. Então, veja bem, inserir de forma digital, eu acho que nós estamos falando, no caso do Acre, isso não é um resultado fortuito, porque houve um escorregão do governo, não. Nós ainda temos uma gestão pública, não em todos os setores, mas na maioria dos setores, principalmente aqueles que são mais sensíveis, uma gestão ainda que é analógica, não é digital. E não basta apenas você entrar no mundo digital na relação das contas públicas. Você precisa também inserir parcelas significativas da população dentro desse mundo digital, através de programas, através de aplicativos, para que a população possa não só saber de onde vem o dinheiro, para onde ele vai e se realmente ele chegou aonde deveria chegar. Como é que vai ser gasto, né? Exatamente. Isso aí. Professor, esse período de pré-campanha, se é que eu posso dizer isso, o que o senhor tem visto aí? Que avaliação que você faz a respeito dos programas públicos nas comunidades que o senhor está indo, está visitando? Que avaliação que o senhor faz? Estamos muito mal mesmo? Essa ideia de que a gestão pública deu uma piorada na qualidade da gestão, isso está na ponta? O senhor tem conseguido ver isso? De forma efetiva. É impressionante como o Brasil e como o Acre regrediu nos últimos 6, 8 anos. É impressionante. Se nós pegarmos, por exemplo, já ali na metade dos anos 2000, 2005, 2006, o Acre era, e o Brasil era, e aqui não há nenhum elogio a nenhum partido A, B ou C. Estamos falando da realidade concreta. O Brasil regrediu. As instituições do Brasil regrediram no que diz respeito à autonomia, em relação de um poder em relação ao outro, o que a gente tem hoje no Brasil, e isso é inevitável, isso reflete nas administrações subnacionais, ou seja, estados e municípios, porque há uma verdadeira bagunça. O governo que aí está introduziu a lógica do caos e da bagunça como forma de governar. É uma forma de governo. Ele só consegue governar, ele só consegue levar adiante o seu discurso e as ações se ele estiver nesse mundo, nesse clima de conflito constante, de caos e de ataque às instituições. Então, veja bem, isso vai se irradiando para os outros setores da população, tornando, assim, o ambiente político e o ambiente social quase que impossível para se você praticar o que a gente entende do que é política, do que veja bem, os movimentos, as relações institucionais. Torna-se impossível, porque a todo momento você tem descontrole, você tem um ataque e você tem também setores inteiros sendo cooptados como forma de controle das ações do Poder Executivo. Ou seja, nós estamos falando de um momento extremamente grave e que vai precisar de muito trabalho, não só aqui no estado do Acre, como no Brasil, para que a gente possa reconfigurar, reestruturar uma estrutura de transparência que nós tínhamos há 10 anos atrás. Vejam bem, nós estamos falando de recuperar uma autonomia institucional e uma estrutura de transparência do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário também, que nós tínhamos há uma década atrás. Ou seja, nós retrocedemos uma década e vamos ter muita dificuldade para chegar ao que éramos há 10 anos atrás. Onde nós estávamos, né? Exatamente. Boa tarde, Itaam. Por favor, você poderia perguntar ao candidato quais políticas públicas o candidato defende para a juventude mais pobre? Pois os jovens do Acre estão sendo aliciados pelas organizações criminosas e, consequentemente, mortos por seus rivais pela disputa de territórios. Enfim, o que você, na condição de pré-candidato, teria a falar para o José? José, eu vou dizer uma coisa para você. Você tocou numa palavra que é fundamental na moderna gestão pública, que é território. Então, qualquer gestão pública hoje que leve, que tente ou que apresente um programa que tenha como objetivo resgatar centenas de milhares de jovens, eu estou falando aqui do Acre, que estão relegados à própria sorte, você precisa, primeiro, ter uma gestão territorial. Significa o quê? Aonde está o problema? E segundo, levar as soluções de forma integrada. Não acredito em nenhum programa de segurança pública que não esteja articulado com educação, que não esteja articulado com infraestrutura, que não esteja articulado com esporte, cultura e lazer. Então, quando você fala resgatar a juventude das mãos das facções, significa identificar territorialmente aonde essas facções estão mais fortes,
mais organizadas e recrutando o maior número de jovens. E a partir desse momento fazer uma intervenção efetiva, ou seja, é uma intervenção que vai começar pela infraestrutura, integrada com um espaço educacional, com um programa forte de organizações esportivas e de resgate desse espírito competitivo, com programas e projetos que possam selecionar anualmente, isso tudo previsto, não para apenas um semestre ou um ano, mas no decorrer de 4 anos. Então você tem condições de, tendo política integrada, ou seja, você está no território. Não adianta a polícia ir para o território quando ela é chamada pelo 190. Não adianta. A polícia tem que estar lá, a escola tem que estar lá, o esporte e lazer tem que estar lá, a área o espaço cultural tem que estar lá, uma área onde essa comunidade que sofre esses ataques possa se reunir, possa conversar, ou seja, integrar a comunidade, e aí eu estou falando de periferia, integrar essa comunidade com várias políticas articuladas, que vão desde a segurança pública ao meio ambiente. Então, trabalhar de forma integrada significa economizar, racionalizar o recurso e efetivamente alcançar os objetivos que toda a política pública tem. Afinal de contas, nós estamos falando de um Estado que todos os indicadores socioeconômicos, quando são negativos, nós estamos em primeiro. Mas quando eles são positivos, nós sempre estamos do 25º para trás. Se você pegar o ranking de competitividade, o Acre está em 26º, 27º. Se você pega o ranking de transparência, somos o último. É vergonhoso o Acre ser o último colocado naquilo que é fundamental numa gestão pública. E democrática. Publicidade e transparência. Mas estamos muito mal na fita, mas muito mal. Professor, o intervalo já? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos continuar falando sobre segurança pública logo após o intervalo, porque eu vou aproveitar alguns dados que estão no Anuário da Violência, que eu acho que dialoga muito com essa ideia que você está colocando aqui, professor Nilson Euclides. Vamos para o intervalo e vamos continuar a conversa com o pré-candidato ao governo do Acre pelo PSOL, professor Nilson Euclides.